agora no programa Pai Querer Futebol Memória eu bato um papo com um dos maiores goleiros da história recente do Palmeiras. Multicampeão pelo Verdão, campeão brasileiro de 94. Em 96 ganhou o Campeonato Paulista sendo camisa 1 daquele super time de 102 gols. Campeão da Copa do Brasil de 98, da Copa Mercosul também de 98. Veloso, boa tarde, mas que prazer tê-lo aqui no programa Pai Querer Futebol Memória. Tudo bem, Veloso? Boa tarde, tudo bem? Prazer falar com vocês aí de Londrina. Grande abraço, estive por aí recentemente, né, em Cianorte aí, com aquele futebol beneficente do pessoal aí, então prazer falar com vocês novamente. Prazer é todo nosso por aqui, da próxima vez, por favor, venha visitar a Rádio Pai Querer também, viu, Veloso? Ah, sim, com certeza, estando por aí a gente está à disposição. É, Veloso, e parece que foi ontem, né? Eu me lembro do ano de 89, o Zete, que era o goleiro titular do Palmeiras, tinha se machucado em 88 no Campeonato Brasileiro, numa dividida com o Bebeto no Maracanã, assumiu o Ivan, que foi muito bem naquele restante de Campeonato Nacional. Começo de 89, o Ivan também se machuca e você assume o gol do Palmeiras. 20 anos de idade, foi tudo muito rápido, né, Veloso? É verdade, é muito rápido, né? A gente relembrando agora... São vários anos, mas que passam um piscar de olhos, né? Porque foi realmente uma trajetória muito rápida, né? E toda ela no Palmeiras, de muita alegria. E é claro que fica a lembrança, fica a saudade desse período, que foi um período que o Palmeiras tinha uma equipe muito forte, uma equipe vencedora. E eu pude, junto com essa equipe, marcar minha passagem pelo clube também. É, foi um time que o Palmeiras investiu muito, vieram vários jogadores, como o Neto, por exemplo. Me lembro até do primeiro jogo desse time do Palmeiras, Veloso, antes do Campeonato Paulista, um amistoso, numa quarta-feira à noite, no estádio do Pacaembu, com o Flamengo, vitória do Mengão de virada 2-1. Me lembro que o Neto, de falta, fez o gol do Palmeiras, o Bebeto fez um dos gols do Flamengo, e você foi muito bem naquele dia. Mas eu me lembro também no Campeonato Paulista, você ficou acho que mais de 10 jogos sem tomar gol. Um clássico entre Palmeiras e Corinthians, vitória do Verdão 2-0, um gol marcado pelo Neto, outro gol marcado pelo centroavante gaúcho, que você pegou tudo naquele dia. Qual que foi o seu verdadeiro batismo com a camisa do Palmeiras? Qual dessas duas partidas, Veloso? As duas partidas foram muito importantes na minha carreira, né? Principalmente naquele início de carreira, né? O primeiro jogo, acho que era contra o Flamengo, que você citou, era aquela dúvida, né? Aquela interrogação. O Palmeiras estava montando um time forte mesmo, trouxe Neto, Careca Bianchese, Dario Pereira, era um time muito forte, que o Palmeiras vinha para brigar pelo título, e não tinha ninguém no gol, né? Ninguém conhecido, pelo menos até o momento. Então era uma grande interrogação, e aquele jogo foi meu primeiro, que foi transmitido para todo o Brasil ainda, e eu tive uma participação muito boa naquela partida, apesar da derrota, né? O lance do Zico também, todo mundo sempre lembra do Zico cabecear e eu fazer uma defesa muito próxima, ele ia me dar um abraço, me cumprimentar. Então isso ficou bem marcado também, né? E o jogo do Corinthians foi meu primeiro clássico, valendo 3 pontos, né, no Morumbi lotado, até hoje oficialmente o maior público que eu joguei, 110 mil pessoas no Morumbi, e nós vencemos por 2-0, como você disse, e foi uma partida realmente que ali sim, eu acho que foi o grande batismo, né? Se existiu uma dúvida até aquele momento que eu poderia ser o número 1 do Palmeiras, ali eu acho que todas as dúvidas terminaram, né? Um grande clássico, o primeiro meu, o Morumbi lotado, e eu acabei tendo uma participação decisiva no resultado também. Então, a partir daquele momento, realmente, as pessoas viam em mim o goleiro do Palmeiras sem ter mais nenhum tipo de dúvida. Em 94, contra o Corinthians, nas finais do Campeonato Brasileiro, embora o Palmeiras tivesse um time muito superior, primeiro jogo uma vitória palmeirense por 3-1, você pegou tudo, segundo jogo empate 1-1, você também fechou o gol. Eu me lembro em especial nesses confrontos, ô Veloso, um chute do Zé Elias que você pegou na gaveta, na ponta dos dedos. Você se lembra bem desse lance, Veloso? Eu acho que há pouco tempo eu estava revendo isso e lembro. Se eu não me engano, foi no gol do vestiário do Pacaembu, uma bola que gastou no canto direito, eu pude defender com a pontinha na mão esquerda, né? Isso. Se for esse lance, eu me lembro. É verdade, realmente aquelas finais você pegou tudo e mais um pouco. Agora, Veloso, em 99 você era titular absoluto do Palmeiras na Copa Libertadores da América, acabou se machucando e entrou o Marcos, e o resto da história todo mundo conhece, o Marcos é um dos maiores goleiros também da história do Palmeiras. Aconteceu com o Marcos e aconteceu com você em 89, né? Zete machucado, Ivan machucado, você entrou. Você acabou infelizmente se contundindo e o Marcos assumiu o gol do Palmeiras e ali virou São Marcos do Palestra Itália, né, Veloso? Não, é verdade. É mais ou menos assim
assim que a história se repete, né? Principalmente na posição de goleiro, que joga um, o outro fica guardando e tem que estar pronto quando aparece a oportunidade. E isso não é só no Palmeiras, acontece em outros clubes também, o goleiro machuca, entra o outro e toma conta da posição. Mas eu acho que foi um momento que, bom até para... Eu estava buscando já sair do Palmeiras, já estava no clube há 16 anos, então já sentia que era o momento de sair, sentia que o Marcos também estava no momento de jogar. E acabei, entrou, se tornou titular e eu pude ir pro Atlético também, continuar minha carreira, que também tive uma passagem muito boa lá pro Rio. Verdade, campeão mineiro pelo Atlético Mineiro em 2000. Mas o Marcos sempre falou, o meu ídolo no futebol sempre foi o Veloso. Ele falou que nos primeiros treinos dele no Palmeiras ele ficava olhando você, observando. Você percebia isso? Ele chegava a falar isso pra você também, Veloso? Como é que era essa situação? Eu cheguei a ver ele acompanhando alguns treinos, né? Me observando, logo que eu voltei no clube em 94. E depois a gente sempre estava conversando também, né? Depois nós viramos companheiros de clube, ele concentrava junto, a gente viajava junto, então ficamos muitos anos juntos e ele acabou confessando essa admiração, né? Mas foi uma convivência muito boa nossa, por muitos anos, até que eu deixei o clube, né? E a gente ainda tem uma amizade, às vezes conversa quando eu estou em São Paulo, a gente sempre está, quando se encontra, sempre conversa e lembra bons momentos ali que nós ficamos muitos anos juntos. Assim, quando se encontra, né? Porque agora ele está em São Paulo, eu estou em Araras também, tem muitas coisas aqui, sempre correndo, às vezes também trabalhando como técnico, né? Já que eu quero seguir essa carreira, investir um pouco mais nessa carreira, então às vezes a gente está trabalhando também, perde um pouco o contato. Mas quando a gente se encontra, sempre a gente relembra aí bons momentos que nós vivemos juntos, muitas viagens, né? Para fora do país, então sempre tem muita coisa pra gente relembrar. E ele fala pra você de aposentadoria ou não, Veloso? Porque tem gente que fala que desde 99 ele fala em parar. Tem conversa com ele nesse sentido também ou não? Não, na verdade eu tenho acompanhado ultimamente mais pela imprensa, né? E parece esse ser o último ano da carreira dele, só se alguma coisa mudar, né? Eu acho que uma vaga para Libertadores posso fazer ele mudar de ideia, mas acho que a princípio a ideia esse ser o último ano dele, né? Mas quem sabe, o Palmeiras uma Libertadores, as coisas podem mudar. O Veloso, e o Palmeiras engrena no comando do técnico Luiz Felipe Scolari, Veloso? Olha, eu acredito, o Filipão veio, sabe, eu acho que imaginava a dificuldade que ele ia encontrar, o Luiz Felipe estava muito tempo fora do mercado do futebol nacional também, e eu imaginava que ele ia ter uma certa dificuldade no início em readaptar, em reformular o elenco do Palmeiras, que ninguém tem dúvida que isso fazia necessário, né? E aos poucos ele tem conseguido trazer alguns jogadores importantes, alguns jogadores estreando, o Valdívia ainda longe da sua condição, mas é um jogador que todo mundo conhece, que sabe que pode dar muito mais à equipe do Palmeiras, e eu acho que aos poucos o Luiz Felipe vai colocando ali a sua maneira, a sua cara ali do Palmeiras jogar e vai, com certeza, acertar o Palmeiras, como fez outras vezes já, né? Filipão, que você tão bem conhece. Pra gente finalizar, Veloso, é uma pergunta até inevitável. Você jogava no gol, então você vê de frente as suas equipes jogarem. Você fez parte daquele super time do Palmeiras de 94, campeão brasileiro. O Evair me falava uma vez até que aquele time de 94 era melhor do que o do ano anterior, não tinha aquela pressão e ter que ganhar títulos como teve aquele para quebrar o tabu. E você também era o camisa 1 daquele timaço de 96, de 102 gols do Campeonato Paulista, que era uma verdadeira máquina. Qual time foi melhor, Veloso? O de 94 ou de 96? É uma pergunta difícil essa, né? Mas eu gosto de 96 pela dinâmica do jogo, né? Pela maneira como a equipe jogava. De 94 era um time forte, mais experiente, um time que cadenciava mais o jogo, era um time que não atacava o tempo todo o adversário, às vezes precisava ser atacado também para encontrar os espaços. Agora de 96 não, 96 era um time muito rápido, um time que atacava o tempo todo, era um time que ia para cima de todos os adversários em qualquer lugar, né? E era um time que não cadenciava o jogo. Um time que entrava para ganhar, já ia para cima e já resolvia o jogo, né? Parecia mais ou menos o Mike Tyson no início de carreira, né? Jovem e atrevido, né? Então acho que mais ou menos era essa forma daquele time jogar. É por isso que eu gosto, tenho boas lembranças daquele time. Bons tempos mesmo. Veloso, muito obrigado pela entrevista, um prazer muito grande falar contigo. Você já disse que é treinador, né, que tá aguardando propostas. A gente se lembra, claro, de você passando pelo Paraná, pelo Mojimirim. Boa sorte pra você, um grande abraço, fique com Deus, viu, Veloso? Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês aí.